nos dias de hoje. Então, anteriormente, tem um monte de coisa no canal da Fer Falcão. Se levar em consideração, né? Não é muito, não é para levar tudo naquela superficialidade, né? Então, uma leitura muito importante de se fazer, né, nos dias de hoje. Próximo livro, A Cor Púrpura, da Alice Walker. E A Cor Púrpura também tem filme. Esse filme eu ainda não vi, sabendo que existe uma edição mais antiga e uma nova, um novo filme que eles fizeram, 2023, acho, ou 24 mesmo, é bem recente, mas eu não vi nenhum nem outro. E não consegui achar nas minhas plataformas de streaming, não tem, e aí eu falei, de qualquer forma, o livro pra mim, nossa, assim, e é um livro que é um pouco difícil de ler, porque tem certas coisas difíceis, é dolorido, sabe? É uma história dolorida que fala muito sobre racismo. Então assim, a gente já parte, tá vendo como os livros acabam meio que, né, se conectando? Então a gente já tava falando ali, né, no Outliers, dessa questão de não ter sempre as mesmas oportunidades, né? E aí a gente vai pra essa história que é, né, um romance, né? Então é ficcional, mas que está baseado num período muito real, né, nos Estados Unidos, que é ali entre os anos, né, vamos colocar, desde o final do século XIX até mais ou menos 1960, 70, que foi o que a gente também teve aqui no Brasil, só que as pessoas talvez vejam menos, né, talvez esse período seja menos perceptível que nos Estados Unidos, e aí o pessoal fala que no Brasil não tem racismo, a gente não vê, e não muito por aí, né, mas enfim, nos Estados Unidos, por que ficou tão visto, né, porque realmente foi já uma outra forma de escravidão, teve um outro tipo, né, até na distribuição territorial, né, da escravidão. Aqui no Brasil também, obviamente, a gente tem diferenças aí também, né, de como foi a escravidão mais pro Nordeste, mais pro Sudeste. A colonização foi diferente, temos uma colonização mais europeia no Sul do Brasil, por exemplo. Mas enfim, tem essas particularidades, que seja aqui, que seja nos Estados Unidos, que acabaram, né, então fazendo uma diferença aí, de acordo com certas regiões do país. Quando a abolição da escravidão aconteceu nos Estados Unidos, que já foi antes, né, do Brasil, eles ficaram como aqui no Brasil, naquela coisa, tá, e aí? Não sou mais escravo, mas eu sou o quê? Eles não existiam para a sociedade e eles não tinham o que fazer, né, eles não podiam ser empregados. Foi muito difícil, né? Levaram-se anos até que eles pudessem exercer outras formas de profissão, poder começar a se formar para certos tipos de profissões mais manuais, para depois poder, lá pro futuro, poder ter acesso a estudo, né? Então eles ficaram por décadas perdidos ali naquela sociedade que não integrava. Então assim, eles não eram mais escravos, mas também não eram integrados à sociedade, né, como os brancos. Então eram pessoas de cor preta que ficavam ali perdidos, passando fome, não tendo como trabalhar. Não é que eles não quisessem, não tinha como, né? E foram ali décadas para que eles conseguissem, né, entrar nesse mercado de trabalho e poder, né, escalar, né, talvez, né, a sociedade. E a gente vê até hoje, né, as consequências, né, de tudo isso. Então esse livro vai falar como eles traduziram em português, O Sol é para Todos, que a gente vai ler agora, esse ano aí no Clube do Livro. O Sol é para Todos eu conheço, eu já li e eu já vi o filme e é maravilhoso também, então vocês têm que ler. Esses dois assim, leitura obrigatória, né, então A Cor Púrpura e O Sol é para Todos tem sim que a gente tem que conhecer para se tocar, para entender um pouco do que é, né, o que é ali entre a década de 20 e 60, né, dos Estados Unidos, 1920 e 1960, onde os negros estavam ainda, né, mesmo que agora já estivessem um pouco mais integrados à sociedade, ainda eram vistos de uma forma muito preconceituosa pelos brancos, né, pelo resto da sociedade, onde ainda o que quer que fosse que acontecesse, né, obviamente, se a pessoa tem outra cor da pele ou se a pessoa tem uma outra forma de, né, tem às vezes alguma deficiência intelectual ou o que quer que seja, que saia daquele normal, ela vai ser colocada como a mais fraca naquela situação e vai ser, né, então existe um crime, existe um problema, é essa pessoa que vai responder, seja ela responsável ou não. E quando ela vai responder, obviamente,
né, o tratamento dado a esta pessoa e a defesa dada a esta pessoa será diferente. E isso também é inadmissível. E aí, falando um pouco já disso, eu vou falar de um livro que não tá na lista, né, que foi um livro que eu li fora do Clube do Livro e que entra um pouco nisso, né, então não pela cor da pele, mas por preconceito. Este livro, Drag. Então, esse livro aqui, eu quis muito... Ai, gente, que o nome dele inteiro é Drag, uma arte queer, né, que agita o mundo, né, tá escrito aqui na parte de trás. Eu achei ele lindo já, até pela questão estética, né, porque tem fotos, ele é maravilhoso, ó, tá vendo? É dourado aqui, então assim, eu já achei ele maravilhoso, né, só da estética dele. E, obviamente, eu quis comprar pelo conteúdo, né? Eu sou muito fã de drag queens. E, assim, antes que você comece a querer pensar, vai ver um pouco. Entenda o que é a arte drag. E aí você faz a sua ideia. E aí pensa o que você quiser. Mas não com pré-conceito. Sem saber do que estamos falando. E fazer, gente, a arte drag, e é isso que é legal nesse livro, eles vão falar, inclusive vem da antiguidade, onde na antiguidade as mulheres não podiam fazer teatro, elas não podiam, né, porque tinha aquela coisa meio de mulher fica em casa, mulher respeitada, né, não pode fazer teatro, um grupo mais cheio de vícios, um grupo mais do submundo, né, então mulheres respeitadas não podem fazer parte desse grupo. Então o teatro era feito só por homens, e se tinha uma personagem feminina, quem fazia, quem interpretava eram homens. Então a questão de se travestir, né, de se montar, né, montar no sentido, né, se transfigurar em uma personagem feminina já vem lá da antiguidade, né, e faz parte aí de toda o desenvolvimento aí da humanidade, porque realmente existe como arte no sentido teatral já, e que passou por muitos processos, muitos momentos, obviamente, né, em todos esses séculos, e que hoje, né, e quando eu digo hoje, já desde a década de 60, né, acaba renascendo e reaparecendo com uma outra, né, uma outra fase, vamos dizer assim, que é mais da rebelião, não rebelião, mas vamos dizer, de ter também essa questão mais de defender uma pauta, de defender um grupo, e de ter essa força de defesa, né, de minorias. Então, eu adoro assistir o RuPaul's Drag Race, eu já assisti também, né, ainda não consegui ver todas as temporadas da versão brasileira, eu vi só a primeira, porque, né, aqui é difícil achar, mas, enfim, eu adoro, também já vi a versão que tem a versão francesa, né, então assim, gente, eu adoro, eu acho o máximo, e não é só pela questão de não é só, mas eu queria dizer, foram crianças que sofreram bullying, foram crianças que sofreram pela simples questão de ser elas mesmas. Gente, sei lá, pensa assim, você teve sorte de querer ser algo, né, de sentir, né, eu sou assim e o jeito que eu sou é aceito pela minha sociedade. Bom pra você. Agora, imagina se você é como você é e isso não é aceito pela sociedade, não é aceito pela sua família. E que você tem 6, 7 anos e que você não tem como falar isso pros seus pais, você não tem como explicar, como é que você vai explicar o que você sente? E que já desde pequeno você se sente completamente fora, né, completamente deslocado ou deslocada, você tá ali sem conseguir se achar, né, e que mesmo quando você cresce e se acha, né, como pessoa, como profissional, como quer que seja, que você encontra seu local, seu lugarzinho ali, num grupo que te acolhe, ainda assim a sociedade continua te ignorando ou te, né, tratando de uma forma diferente e você não encontra espaço na sociedade pelo simples fato de ser quem você é. Então, gente, enfim, eu acho impressionante, eu gosto muito de ouvir as histórias deles também, porque são histórias de muita coragem, de renúncia, também de superação.
É impressionante. Quando você ouve certas histórias, né, quando eles estão ali, mesmo no reality eles já contam, né, tem momentos em que eles passam por situações difíceis, um quer ajudar o outro e acaba revelando, né, eu com tal idade, minha família me pôs pra fora. Então assim, imagina se você, com 15 anos, seus pais te colocam pra fora e você não tem pra onde ir e você vai fazer o quê? Você não tem pra onde correr. Então, assim, são muitas histórias, assim, de superação, de muita coragem, como eu falei pra vocês, e que, assim, isso me inspira, isso me ajuda também, né, a relativizar e a ter essas modelos também, modelos pra mim, pra minha vida, de falar, legal, olha só, olha como ele superou essa situação, olha como ela superou tal situação, como que eu posso, então, né, nesse meu momento aqui, nessa minha dificuldade, posso usar também a experiência dessa outra pessoa como, né, como um suporte aí pra mim, como, né, pra me dar uma ideia. Então, assim, é muito válido e, assim, então, muito legal. Acho muito legal, né, a gente ter essa noção e conhecer essa arte, né, que é magnífica. Então, esse é um livro que recomendo também. Próximo livro, Estranhos a Nós Mesmos, Histórias de Mentes Instáveis, da Rachel Aviv. E esse também é um que tem muitas páginas de resumo, porque é um livro onde ela vai falar sobre saúde mental. E esse livro é bem interessante, eu gostei também da ideia que ela teve de abordagem, porque é meio que para mostrar essa questão também da aceitação. As pessoas que têm certos tipos de doenças, né, de afecções mentais, elas também são meio que colocadas de lado e é difícil, né, tanto que a gente já teve inclusive toda a reforma aí do ponto de vista, né, da saúde mental. Então desde a década de 60 muito já foi feito, né, muito se mudou, né, para tentar integrar, mudar esse tratamento, né, dado para as pessoas que têm transtornos mentais, porque realmente antes eram pessoas que eram completamente escondidas, né, era aquela coisa assim, ai meu Deus, tem tal problema, vamos esconder, prender, porque era quase isso, né, você punha no manicômio, então ficava lá longe da vista da sociedade, preso, porque assim não saía e ninguém ia ver, não ia ter problema, né, com aquela pessoa, e assim, colocava todo mundo na mesma caixinha, sendo que hoje em dia a gente já sabe, tem muitos tipos de transtornos mentais, que já tem muito mais tratamento do que antes, e que já tem, né, outras formas aí de classificação, porque se a gente fosse colocar todo mundo com transtorno mental junto, significa que uma pessoa com uma depressão, que hoje é algo que, né, uma boa parte da população apresenta, a gente ia pôr todo mundo, então fechar todo mundo no manicômio, com pessoas que têm transtornos muito mais difíceis de se controlar. Então, assim, é bem legal por causa disso esse livro, né? De fazer a gente pensar também, primeiro na questão do tratamento, de ver a relação entre, né, o paciente e o tratamento e os médicos também, relação médico-paciente, relação paciente-tratamento e relação sociedade-paciente. Então esse livro aí também é bem interessante, fica aí, né, como uma recomendação também. O Alienista, do meu querido Machado de Assis. Esse livro eu já tinha lido porque, né, é o meu querido autor preferido, Machado. O Alienista também fala um pouco sobre isso, tá vendo como os livros acabam, né, se conectando. A história é um livro bem fininho, leiam, porque, é muito legal. Também foi uma dessas ideias aí que você fala, que sacada, que é um psiquiatra, isso falando lá do século XIX, tá? Então, um psiquiatra do século XIX que fica responsável pela casa, né, de saúde, né, o manicômio ali da cidadezinha, e que chega uma hora, ele começa, fala assim, então, se eu vejo que tal pessoa, então ele começa a ter os pacientes, é verdade, esta pessoa está com tal transtorno mental, vamos pôr aqui no manicômio. Essa aqui também, mais uma. Então começa, né, a pôr todo mundo ali na casa de saúde e estudar, mas estudar assim de forma apaixonada. Ele, né, se jogava ali no trabalho dele, estudava de forma apaixonada. E uma hora ele começa a fazer esse paralelo, fazer a comparação entre os pacientes que estão ali na casa de saúde e os pacientes, né, as pessoas, né, normais, ditas normais, que ele encontra no dia a dia. E chega uma hora que ele fala assim, mas peraí,
pessoa aí normal não parece tão normal, não. E no fim, o que vai acontecer é que ele vai começar a pôr quase todo mundo dentro do manicômio, porque ninguém é normal, né? Ele começa a ver, não, pera lá, olha como que ele reagiu. Ih, estranho, hein? Esse homem aí, ó, até o ponto que ele vai pôr o prefeito, vai pôr todo mundo, porque todo mundo é louco. Porque no fim todo mundo, olha só, não faz sentido, olha como ele reagiu, olha a decisão que ele tomou, mas isso é completamente fora do, né? Então ele põe todo mundo. Chega uma hora que quase a cidade inteira, né, não tem mais nem espaço pra pôr o pessoal, porque ele pôs quase todo mundo no manicômio. E aí tem o ponto da virada aí no livro, que, bom, obviamente, né, as pessoas não aceitaram muito bem, as famílias estavam lá, mas meu Deus, como? E que aí, tudo bem, ele vai tirar todo mundo, é realmente, ok, e ele vai ficar naquela, vai ficar pensativo, até o ponto em que ele se fecha ele mesmo, sozinho, na casa de saúde. Deixa todo mundo sair, né, e fica só ele ali. E, né, se considerando ele mesmo, né, o louco, né, a pessoa que tinha realmente problemas. Então, é muito interessante, né, essa virada aí, né, de como ele vai chegar nessa ideia, nessa conclusão, e eu acho muito legal. É quase uma crônica, né, é bem curtinho, então assim, eu adoro a forma, né, que ele escreve, então assim, óbvio que esse eu vou recomendar, porque, né, é do Machado, mas enfim, é bem curtinho, vale a pena. Então, O Alienista, fica aí. Então, o próximo livro é A Próxima Onda, do Mustafa Suleyman e do Michael Bhaskar. Esse livro, vou ler aqui o resuminho, porque vou mostrar pra vocês as páginas de resumo. Então, eles vão analisar o impacto da inteligência artificial no futuro da humanidade. A obra discute as possibilidades e desafios que a inteligência artificial apresenta, explorando seu potencial para transformar sociedade, economia e vida cotidiana. Então, meu resuminho, tá vendo? Tem post-it, entendeu? Ó, eu acho que esse foi mais longo ainda, foi longo esse. Nossa, enorme. Nossa, dá pra ver? Gente, ó, e acaba aqui. Então, ó, 10 páginas e mais um tiquinho ali da outra. Enorme, mas é porque o livro já é um pouquinho maior, né? Mas assim, gente, é muita informação. E eu acho assim, muito legal, porque ele vai falar realmente, né, tem uma visão geral aí da questão de tecnologia, das implicações políticas aí de uma redistribuição de poderes né, na sociedade, e aí ele vai falar do que é o Homo tecnológicos, que ele considera, né, então essa fase aí da humanidade onde muita tecnologia foi desenvolvida, a questão de ter que conter um pouco, porque senão a proliferação é infinita, então chega uma hora que a gente tem que conter, mas existe um problema da contenção. Como você vai fazer essa contenção? Como você vai limitar o acesso ou a utilização dessa tecnologia? Que é a mesma coisa do celular. Como que você faz? A gente tá tendo, né, agora essa discussão com as crianças e adolescentes, né? Não teve a lei aí no Brasil para tirar das escolas, né, que agora não pode usar o celular na sala de aula? E aí, né, não vou entrar é correto, não é correto, mas para mostrar, a Inglaterra está querendo fazer isso agora. Então, tá vendo? Falar que, só no Brasil? Não, a Inglaterra está querendo fazer isso, tirar da sala de aula o celular, para que os jovens e as crianças não tenham certas influências. Na verdade, agora o que eles estão discutindo é por conta dessa nova série, não sei se vocês viram a nova série que tá passando na Netflix, que é Adolescência. Foi um boom. Aqui na Europa, a galera tá falando um monte dessa série, tá sendo, né, é a primeira série aí vista desse streaming. E assim, todo mundo falando disso, e foi por conta disso que eles começaram a discutir na Inglaterra de tirar o celular, né, da sala de aula, porque eles estão tentando ver uma forma de conter, né, esse tipo de influência nas crianças e adolescentes que têm já um cérebro que ainda não está 100% desenvolvido. Então a gente está falando aqui de adultos, não estamos nem entrando nesse aspecto aí de, né, como fazer com crianças e adolescentes. Mas, então, para mostrar que conter já é um super desafio, né? E aí ele fala, por que chama a próxima onda? Porque a gente considera, né, o que eu chamei de fase, né, é a onda, né, uma onda, né, as ondas que a gente passa durante né, que a humanidade já teve. Então teve uma onda de tal tipo de, né, de desenvolvimento, e agora estamos na onda da tecnologia. E qual seria a próxima onda? Né? Qual seria essa próxima onda que vai aparecer logo mais, né, como desafio, né, ou desenvolvimento aí para a humanidade? Então, assim, bem legal, bem interessante.
Então esse livro eu acho importante também de ler, pra gente ter essa noção do que está sendo, né, desenvolvido, de como a gente está utilizando ou sendo utilizado por essa tecnologia e, a partir daí, né, o que esperar. Então, muito legal. Não vou contar também o final, né, vão ler, porque é muito bom. E vamos para o próximo. O próximo livro é realmente um livro que todo mundo tem que ler. Eu vou pôr depois no final, né, aqueles que eu recomendo mais, né, porque eu tô falando que, é muito legal, mas assim, até agora o que eu falei que tinha que ler era o Fora de Série, tinha que ler, né, o Alienista, porque é meu preferido, né, então A Cor Púrpura, porque faz a gente entrar nessa outra perspectiva, e a gente tem Preconceito, uma História. Esse livro é um livro de cabeceira, esse livro tem que ter, o livro do Leandro Carnal e do Luiz Estevão, que são dois historiadores que falam com muita propriedade do caminho, né, do percurso aí, do que é o preconceito. E, gente, esse livro é fenomenal, fenomenal. O livro é impressionante, o meu resuminho também vou mostrar, eu acho que ele já é mais curto do que A Próxima Onda, porque A Próxima Onda foi, né, fenomenal, de longo, né, mas, ai, também é longuinho, porque é toda a história do... Nossa, é maior. Gente, maior... Meu Deus! É o livro inteiro, na verdade. Porque ele é grande, viu, gente? É um livro mais fortinho, vamos dizer assim, tem várias páginas. 24 páginas de resumo. Complicado, né? Mas, obviamente, eu não vou falar cada ponto pra vocês, mas é pra explicar. Primeiro que o livro, ele vai contar já o que significa a palavra mesmo, né? O termo preconceito vai lá na raiz histórica e vai passar por cada momento. O que eu acho legal é isso. Cada capítulo, porque eles vão abordar diferentes tipos de preconceito. Então, primeiro tem o panorama, né? E depois eles vão pegar os tipos de preconceito mais, né, comuns, vamos dizer assim, pra destrinchar. E cada capítulo onde eles vão falar sobre esse tipo de preconceito, eles vão voltar lá na raiz do problema, né? Lá no comecinho, na antiguidade, e vão passar por antiguidade, época medieval, modernidade, contemporâneo, entendeu? Eles vão passando por cada época aí, né, da humanidade, pra mostrar como que foi se desenvolvendo esse preconceito, né? Então isso eu acho muito legal e é essencial, gente. Todo mundo devia ler esse livro pra ter essa noção, pra entender, porque realmente, nossa, é fenomenal. Quando você tem essa noção, quando você liga os fatos, né, vai ligando os pontos, então, né, e aí você entende o processo histórico e social do desenvolvimento daquele tipo de preconceito, é fenomenal. Então, por exemplo, né, então eles vão falar sobre a misoginia, né, então a misoginia, eles vão... Depois, na Europa medieval, que teve inclusive a caça às bruxas, depois a modernidade, no período contemporâneo, enfim, né, então a gente fala sobre cada um. Segundo tipo de preconceito, a identidade de gênero, né, que tá sendo bem complicadinho nesse momento, né? Eu já falei um pouco aí, né, quando eu falei do livro A Arte Drag, mas a gente sabe que nesse momento aí nos Estados Unidos tá sendo, né, um pouco catastrófico aí a forma como eles estão abordando a situação, mas enfim, entender um pouco melhor isso, né, pra você poder falar com mais propriedade, vai ler, vai entender um pouco, né, toda essa questão desde a época da antiguidade, tá vendo? Tudo, eu acho muito legal. Gente, eles estudaram muito, eles pegaram muitas referências, é muito bom, é um livro muito bem feito, tudo. Próximo tipo de preconceito, a xenofobia, que eu acabo, infelizmente, vivendo muito aqui na Europa. Então, assim, tá vendo? Tudo é muito atual, tudo é muito atual. A gente tem muita misoginia, né, que eu já falei, aí no trabalho eu passo por isso. Xenofobia, né, o racismo, então assim, infelizmente, né, temos isso, infelizmente. Então eles falam de novo, né, tudo é da xenofobia, como que foi, né, desenvolvido, né, a xenofobia foi se desenvolvendo aí nas diferentes épocas, inclusive dentro do Brasil, a questão, né, que tem muito preconceito, por exemplo, quando o pessoal faz as piadinhas de nordestino, por exemplo. Então tudo isso eles falam, gente, é incrível. O quarto capítulo, né, o quarto tipo de preconceito que eles vão abordar é o racismo, e aí
muito bom também, que vai abordar as teorias, né, racistas do século XIX. Olha, impressionante, eles vão falar de tudo, é impressionante. E no último capítulo eles falam sobre o corpo ideal, né? Então vai falar um pouco sobre gordofobia, sobre, né, toda a questão estética. Então assim, gente, impressionante, fenomenal, muito bem feito. Vão falar do capacitismo, né, com relação às deficiências, o nanismo, o corpo velho, né? Então, inclusive isso, né? Como que tá sendo essa questão hoje em dia de envelhecer, né, o ageism, que agora a gente tá falando, né, usa um termo em inglês, né, e de como envelhecer se tornou quase uma doença, né, um problema, a gente não pode, né, então é feio, errado, e a gente tem que lutar contra, né, vamos dizer assim. Então assim, esse livro é o primeiro que eu indico pra vocês, tem que ler esse livro, Preconceito, uma História. Muito bem feito, muito bem escrito, muito bom. Nossa, muito bom, tem que ler. Também Selinho Fernanda, de leitura obrigatória. E aí, estamos chegando no final, peraí. Os dois últimos. Então, A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso, que, gente, esse livro é muito interessante, muito legal. Muito legal, porque é um livro de não ficção, tá? É quase um estudo, é um estudo, mas assim, o Bruno Paes Manso ele é jornalista, e ele começou a investigar a relação entre crime e religião no Brasil contemporâneo. Ele analisou como grupos criminosos e religiosos influenciam a sociedade e a política, traçando um panorama detalhado da dinâmica social atual no país. Significa que, vou dar um exemplo para vocês. Lembra quando teve... barulho. A gente mexe na geladeira, ele tem crises, porque ele sempre tem fome. Sempre tem fome. Então, é isso. Lembra quando teve, na época, Cidade de Deus? Aquele é um modelo que a gente tinha realmente, né, de desenvolvimento aí da... eu acho legal Cidade de Deus porque mostra, inclusive, o começo, né, como as favelas apareceram, né, se desenvolveram no Brasil. E com isso, a questão religiosa, porque era quase que exclusivamente ligada às religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, o candomblé, né? Então, assim, muito ligado, né, com Umbanda, candomblé. E a gente vê que hoje em dia, então isso era lá na década de 80, 90, mas a partir de 2000, uma grande diferença, né, com as religiões evangélicas explodindo aí, né, nas regiões mais de periferia e favelas do Brasil. E ele vai abordar isso aí. Ele foi estudar, ele foi investigar para conseguir entender como que foi esse movimento aí, né, de um tipo de religião para outra. E é muito interessante, muito legal, muito interessante, muito bem escrito também, né? Ele escreve de uma forma gostosa, assim, que a gente vai lendo sem se dar conta, né? Então muito interessante, muito bem feito e algo que te faz também pensar, né? Eu adoro essas coisas, né? Que é mais político-sociológica, né? Adoro essas coisas. E o último livro do Clube do Livro foi o livro Véspera, da Carla Madeira. Esse livro, gente, é muito bom. É um romance, então é ficção. E eu não quero estragar, porque o jeito que ele é escrito e, assim, a história como ela é desenvolvida é muito bom. Então é algo que não dá... lembra um pouco o que eu falei pra vocês do livro As Meninas, né? Que cada capítulo tem uma forma, então você lê e fala, ah tá, então agora tá falando de tal pessoa, agora tá falando de tal, né? Então isso também acho muito legal, mas a história é muito bem pensada, é muito legal e foi tão bem, né, esse livro foi tão bem recebido que eles vão até lançar uma série, vai ter uma série na Netflix e, nossa, leiam. Mesmo antes de ver a série, eu acho que é importante ler, porque o livro é muito bom. E, não sei se tem que ler antes, porque como tem a surpresa do final, se você ver a série você já sabe o final, se você ler o livro aí você já sabe o final, mas de qualquer maneira eu acho que vai ser tão diferente, né, ter um livro e uma série é diferente. E o jeito que ele é escrito, o livro, eu não sei como eles vão fazer, eu tenho uma ideia, né, de como eles podem fazer, né, a série, mas, nossa gente, leiam o livro, é muito bom. Esse é muito legal também, muito legal. Então, né, e pra finalizar, né, no fim do ano que eu acabei comprando,
que foi realmente compra... Nada a ver, eu quero ressignificar, né? Reciclar um pouco os livros aí, porque eu até me senti mal depois. Eu falei, não acredito que eu comprei esses livros, mas eu tava com muita vontade. Eu adoro tudo que é organização, não sei o que, eu tava muito numa coisa, ai, vamos triar, organizar, sabe? Coisa de arrumar o armário, sabe? Querer fazer essas coisas meio Marie Kondo e o The Home Edit, enfim, adoro essas coisas. Tem os livros, já mostrei pra vocês no outro ano, né, nas leituras de acho que 2023, tinha os livros do The Home Edit, e aí eu tava querendo achar alguma coisa parecida. Eu achei esses 2 livros, mas sinceramente não chega nem aos pés. Mas enfim, são livros legaisinhos, né, são livros em francês, de autoras francesas, né? Esse aqui é pra triar, Tri, Arrume e Respire, né? Então, da Lina Medjeber-Ana, que é um coaching em organização. E assim, é legalzinho? Mas o que eu achei legal é que tem dicas, tem umas dicas assim, e não sabe onde, né, em que lugar você pode dar, por exemplo, utensílios de cozinha, né, é verdade que são coisas que você pensa, nossa, não sei onde eu posso levar, né, os utensílios que eu tenho em dobro, né, ganhei tal coisa, agora eu fico em dobro, né, o que eu faço? E aí ela mostra associações que pegam, lugares que você pode levar, doações, etc, então isso eu achei muito legal. E o segundo é da Anne Tourneau, que é o Closet Therapy, que é, né, a terapia do closet, que também é mais ligado, tem um pouco de organização, mas é mais sobre como utilizar as roupas, como fazer combinações, como utilizar acessórios, terceira peça, mas isso, né, tem as lições, né, ela faz em 10 lições, e tem também umas dicas legais, assim, de como dobrar, como arrumar, como usar um artigo e outras combinações. Então, assim, é legal, mas, enfim, não é algo essencial, né, nada assim. Então, são livros que são legaisinhos, né, mas, enfim. Mas eu deixei aqui porque realmente, né, li, né, vocês podem ver que tem um monte de coisinha marcada aqui, né, que são as coisinhas mais legais, deixei já marcado. Enfim, então essas são as leituras de 2024 e agora a gente começa o novo Clube do Livro, aí a edição 2025 e então, como, né, já será o hábito aí do canal, no começo do ano que vem eu venho aqui pra falar sobre esses livros que nós teremos lido esse ano e os outros livros que eu leio, né, livros que eu leio por mim mesma aí, que eu gosto e que eu descubro aí, ou que tá na minha lista, né, que eu já falei pra vocês, né, que eu tenho aquela minha listinha aqui de livros. Então, é isso. Então, fiquem bem, em paz e com saúde. Até a próxima!